Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 1.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ou se é sinceridade. Eu acredito que são entrevistas sinceras e isso passa para os jogadores, porque essa frase de efeito outro patamar, isso vem dessa mentalidade de que o Flamengo tem que entrar em campo para vencer todos os jogos e todos os campeonatos. Então, chega a Taça Rio, o Flamengo já tem a Taça Guanabara, vai dar uma relaxada na Taça Rio? Eu não acredito, porque a forma de trabalhar do técnico do Flamengo é de exigência máxima. O time faz o gol, ele nem comemora, ele vai lá corrigir o posicionamento da defesa. Inclusive a defesa é a grande preocupação neste momento do Flamengo com a entrada de dois jogadores que não estão habituados ao sistema de jogo, que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Então o Jorge Jesus ele destaca e muito essa questão do posicionamento e por isso, que o Calheiros lembrou aqui, a questão do Tamal Arão naquele amistoso que o Fox Sports transmitiu logo na chegada do Jorge Jesus. Então, o protagonismo do Flamengo, independente da competição e dos jogos, e por isso esse de não poupar jogadores, é o que leva o time de os jogadores não relaxarem, não tem que ter atenção ao máximo. O Arão falou, se eu entro no Maracanã, entro em campo, e erro, começo a errar, inclusive no último sábado ele não atuou bem, entrou no segundo tempo, o torcedor vai pegar no pé, a imprensa vai ficar de olho. Então, só de vestir a camisa do Flamengo, da exigência, da repercussão que tem, não há como ter relaxamento. Eu acredito que o Flamengo vai em busca também da Taça Rio. Mas só tem um detalhe, né? Esse ano já começa com um calendário diferente, né? Já viu na decisão contra o Boa Vista como ele mudou o pensamento. Mas aí mudou por causa do jogo na altitude. Mas mudou. Mudou. Até porque a proximidade... Ele não conhecia a altitude, foi lá na altitude, viu que é diferente mesmo. É o calendário do início do ano. Mas eu acho, claro, pelo calendário, mas contribuiu o jogo na altitude. Então não fazia parte da cultura dele. É o que ele falou. Eu acho que foi algo vou ser apresentado à altitude. Né? Eu acho que foi algo atípico em relação à altitude. E a questão de poupar... Mas o Lai, mesmo que não fosse na altitude, não tinha alternativa. Tinha que poupar no Maracanã. Porque é um desgaste muito grande, a viagem para fora, né? Você tem concentração diferente, você tem aeroporto, é outro ritmo do Flamengo em relação ao que foi na temporada passada. É claro que é muito cedo ainda para a gente poder avaliar, mas ele já deu mostras, olha só, eu tenho que também dar um passinho atrás, eu tenho que ser consciente com aquilo que o calendário brasileiro me impõe. Não dá para jogar quarta, como o Arão falou, 4 jogos e vai continuar. E agora, né? E aí, Calheiros, a Taça Rio, pode ser sim o projeto Flamengo no início da Taça Guanabara, por que não? Deixa eu voltar ao CT do Urubu, a gente continua esse assunto aqui, a gente vai continuar esse debate aqui sobre o Flamengo. E a maratona, né, Amêndola? Lembrou bem Paulo Lima, a gente já viu uma novidade aí nos conceitos, na cultura do Jorge Jesus, né? Eu concordo, ele foi obrigado a dar um giro no elenco no último jogo contra o Boa Vista, agora ele já tem decisão de Recopa amanhã, já tem Cabo Friense sábado na estreia da Taça Rio e já embarca lá para Barranquilha para jogar contra o Júnior. É uma maratona, o Flávio Amêndola. Informações aí sobre esse treino, como é que vai ser véspera de mais uma decisão e se o Flamengo já tem uma logística montada para essa maratona, essa nova maratona que irá enfrentar aí nos próximos dias, Amêndola. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Exatamente, Calheiros. Bom dia para você, para o Lai, para o Paulo Lima, para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox. Rapidamente entrando nessa discussão, ontem eu também estive aqui no Ninho do Urubu para acompanhar a atividade do Flamengo e o Marcos Braz, ele foi na sala onde a imprensa fica aguardando a liberação para a gente poder acompanhar o aquecimento, aqueles 15 minutos iniciais. Em um bate-papo informal, a gente estava conversando justamente sobre o último integrante do grupo do Flamengo que vai sair do confronto entre o Barcelona de Guayaquil e também o Cerro Porteño. E aí, o Marcos
Marcos Braz, ele não titubeou não. Ele falou que se ele pudesse, ele escolheria o Cerro Porteño. Por quê? Por conta da viagem. Imagina, o Flamengo ir para Guayaquil para enfrentar o Barcelona, ainda tendo o Júnior Barranquilla na Colômbia e também o Independiente del Valle lá em Quito, no Equador. Então, essa questão da logística certamente fala muito alto no momento como esse, um momento desgastante, mesmo que seja início da temporada. O Flamengo já teve 2 finais pela frente, tem mais uma amanhã, tem a Taça Rio no final de semana, semana que vem já começa a Libertadores da América. Então, a tendência é que no início da semana que vem o Flamengo já embarque para a Colômbia. A gente sabe, um voo não é tão próximo assim, tem uma duração um pouco longa, é cansativa para os jogadores e a expectativa é que para o jogo diante da Cabo Friense, estreia do Flamengo na Taça Rio no próximo sábado, o Jorge Jesus também poupe alguns jogadores. Aí vai ficar dúvida, ou ele vai poupar grandes atletas, como fez na final da Taça Guanabara diante do Boa Vista, ou então se serão apenas alguns atletas. Para o jogo de amanhã, quarta-feira, segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, ele provavelmente não vai contar com o Bruno Henrique, a situação segue indefinida, mais uma chance muito baixa do Bruno Henrique atual, o Rodrigo Caio esse já está vetado e existe a situação do Rafinha. O Rafinha que tem um problema no músculo posterior da coxa, ele não treinou ontem aqui no Ninho do Urubu, ficou fazendo um trabalho à parte justamente junto com o Bruno Henrique e também com o Rodrigo Caio, e a tendência é que no treino de hoje o Rafinha vá a campo. Caso isso não aconteça, aí as chances dele atuar na próxima quarta-feira aí é muito baixa, fica muito difícil, e aí o João Lucas provavelmente será o titular, e isso vai depender do treinamento desta manhã, que acontece daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu, um treinamento fechado para a imprensa, a gente não vai poder acompanhar nem mesmo aqueles 15 minutinhos do aquecimento. No lugar o Pedro permanece entre os titulares e no lugar do Rodrigo Caio, o Léo Pereira, que jogou no último sábado junto com o Gustavo Henrique, deve atuar novamente. Essa deve ser a dupla de zaga do Flamengo, a dupla de zaga titular. Flamengo, que como vocês viram na entrevista coletiva, foi uma das perguntas que os jornalistas mais fizeram sobre essa questão de conquistar um título internacional pela primeira vez no Maracanã. Já teve algumas oportunidades, a última delas em 2017, final da Copa Sul-Americana, justamente contra o Independiente, só que o Independiente da Argentina. O Flamengo foi derrotado em Avejaneda por 2-1 e aqui no Maracanã empate por 1-1, não conseguiu conquistar o título, mas nessa quarta-feira uma vitória simples garante esse título internacional para o torcedor do Flamengo. Mais de 62 mil ingressos foram vendidos, a expectativa inclusive é que o Maracanã esteja repleto de rubro-negros. Hoje a tendência é que hoje os ingressos acabem, até porque só resta o setor do Maracanã mais, então a torcida do Flamengo segue muito animada. Mais um caneco, seria o terceiro título em apenas 2 meses de trabalho. O Jorge Jesus que vai ter que quebrar a cabeça, viu, Calheiros? Principalmente se o Rafinha não atuar, problema para o Mister Jorge Jesus para escalar essa equipe na próxima quarta, viu? Com certeza. Valeu Flávio Amêndola, com certeza. E aí, se é que a gente pode usar essa expressão, né? É o desequilíbrio nesse atual elenco do Flamengo, né? Porque há um abismo técnico se o Rafinha não jogar, com todo respeito ao menino, ao João Lucas, né? Mas com certeza faria muito mais falta o Rafinha do que propriamente o Rodrigo Caio. Vamos lá. É o Pereira e o Gustavo Henrique podem dar conta numa decisão, num jogo de 90 minutos. E lá na frente, por mais que o Bruno Henrique, na minha opinião, seja o melhor jogador do Flamengo, que não faltam só opções para o Jorge Jesus. Agora, na lateral... É que não é só a lateral, né? Porque você tem aí o João Lucas, né, que pode jogar, aí Léo Pereira e Gustavo Henrique. Uhum. E são jogadores... Você muda toda a defesa. Toda a defesa. E são jogadores, principalmente a dupla de zaga, que inclusive o Jorge Jesus falou na última entrevista coletiva, são 2 atletas que estão sentindo o peso de jogar no Flamengo. Isso foi o técnico do Flamengo que disse. O Léo Pereira não fez uma boa partida no jogo contra o Boa Vista, né? Contra o Boa Vista agora, no sábado. Né? Com muitos erros de passe, cometeu a falta do gol. Mas é um jogador que, em comparação com o Gustavo Henrique, estão ligeiramente à frente, porque já atuou num sistema parecido no Atlético Paranaense, de saída de bola, né? de arriscar o passe.
em comparação com o Gustavo Henrique. Mas é algo que pode pesar, né, na questão do entrosamento e também da confiança dos próprios jogadores que vão ter que substituir atletas já, digamos assim, consagrados nesse time do Flamengo, que é o Rafinha, o Rodrigo Caio, o próprio Pablo Mari, né, que já deixou o time. E aí, Paulo Lima? Assim, Calheiros, eu acho engraçado, né? Porque até o Lai citou uma situação de jogo porque todo mundo fica enfatizando, destacando. Foi ele que cometeu a falta. A falta faz parte do jogo, gente boa. Parou o jogo, fez uma falta, ele não foi bem, tá bom, ele não foi bem. Mas na cobrança de falta é outro lance. Né? Tem a qualidade do Jean, que meteu a canhota nela e meteu no ângulo lá. Essa avaliação de que as duas peças que chegaram agora, elas não ainda têm um entrosamento perfeito, ela é mais do que normal e coerente. Os caras chegaram agora, um veio do Santos, outro veio do Atlético Paranaense. Né? E o zagueiro do Atlético se machucou recentemente. E tem um outro detalhe aí, né, Paulo Lima? Os dois na mesma função, no mesmo lado da defesa. Ainda tem isso. E no caso do Flamengo, um tá tendo que jogar fora da posição. Então, aí você fica se enfatizando muito, dando muita tinta, né? Cara, pensar com coerência, pensar com bom senso, pensar que os caras recém chegaram, o time está montando um sistema defensivo novo. Os dois laterais, nossa, eficiência total. De um lado o Rafinha, de outro o Felipe Luiz. Mas o miolo de zaga, ele é fundamental. Ele é fundamental. Tanto é que o Pablo Mari, quando chega, ele se ajusta com qualidade e tranquilidade que teve exatamente porque o time estava totalmente ajustado. Né? E ele teve também a sua participação, a sua parcela, pelo bom futebol que jogou. Chegou e convenceu. Tanto é que saiu daqui até certo ponto, né, de uma maneira que a diretoria do Flamengo não gostou e muito se falava que o time do Flamengo queria que ele permanecesse. Mas a chegada dos dois hoje, elas vão transformar o Flamengo em breve numa dupla de zagueiros ou nesse trio de zagueiros com o Rodrigo Caio, ainda tem o Tuller que está lá também, novamente consistente. É só esperar um pouquinho, é só ajustar. Porque contra o Boa Vista jogou um time completamente diferente. Não, mas a gente não pode falar aqui também que o Léo Pereira jogou bem. Não, mas eu não falei isso, eu não falei que ele jogou bem. Digo assim, quando o atleta jogou mal, cometeu a falta e dali saiu o gol. Não, evidente. Vai estar lá no scout e com certeza o técnico Jorge Jesus já chegou e já falou, ó, esse posicionamento é errado, vai corrigir, porque é normal. Para chegar a um nível que o técnico deseja, vai cometer os erros e o técnico vai lá e vai corrigir. Não, sem dúvida, mas quando sai falta a favor do Flamengo, a gente cita. O zagueiro... Tá analisando o Flamengo, analisando a zaga do Flamengo. Mas é exatamente isso. Essas coisas assim que a gente às vezes cria uma fantasia, porque faz parte do jogo, fazer a falta, passou do momento. Então se marca o cara por uma falta que ele fez e saiu o gol. Porque ele fez a falta e saiu o gol. Não. Isso é um fato. É um fato. Não é nem marcar, é um fato. Não jogou bem, cometeu a falta e saiu o gol. A falta tá no combo. Tá no combo. E por que cometeu a falta? Talvez o posicionamento estivesse errado? Talvez então é uma forma de corrigir. Até porque talvez o atacante não é, Paulo Lima, não é crucificar. Não estou falando você, não estou falando você, não. Acho que é em geral. Entendeu? Porque você também tem que dar crédito ao cara que fez a jogada com a bola no pé. Não, sim. Entendeu? Porque se fica aparecendo, marca. Você tem razão, tem que falar de quem fez. Se marca muito, porque o cara chegou agora. Lógico que chegou agora. Não dá para chegar agora e achar que vai encontrar a perfeição em 4 jogos, ou 3 jogos, ou 2 jogos que ele fez como titular. Talvez não estivesse seguro. Pô, no Atlético Paranaense era o cara da referência, tanto que o Flamengo... Eu acho que a referência fica por conta da chegada do Pablo Mari no ano passado. O Ismael chegou, vestiu a camisa e jogou muito. Só que, claro, a gente tem que fazer algumas ponderações. Ele já chegou para jogar na dele, ao lado do Rodrigo Caio, que era referência no sistema defensivo do Flamengo. E chegou junto com 2 laterais internacionais. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nesse caso específico, indiscutivelmente para mim, são 2 jogadores que vão dar certo no Flamengo. Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não tem dúvida. Também esse é o básico, é o princípio básico. Agora, claro que vai demorar um pouco mais essa adaptação. Como você disse, o Gustavo Henrique, o Santos não tinha, o Sampaoli não tinha o mesmo estilo de início de jogada que tem o Jorge Jesus. E o fato, para mim, é o mais que chama mais atenção, que tem mais peso nesse momento, os 2 ocupavam o mesmo lado da defesa. Então, um tem que sair para compor
a zaga, na ausência do Rodrigo Caio. Isso demanda tempo, parece que é uma troca simples, mas nem sempre. Tem gente que está acostumada a jogar com a perna boa por fora, tem gente que está acostumada a jogar com a perna boa por dentro, na saída de bola. Quer dizer, é a repetição, que eles não tiveram ainda. Lógico. É a repetição, isso é que vai dar casca. E caminha muito por uma sequência de jogos. Caminha por uma sequência de jogos, não é a partir de uma partida ou uma partida e meia que você já pode, porque não está dando certo. Não, é caminhar por uma sequência de jogos. E essa sequência de jogos dessa zaga, o Rodrigo Caio parece que demora para que volte mais rápido. O Bruno Henrique dificilmente, amanhã dificilmente. Não, acho que os dois mesmo, né? A lesão muscular e a lesão de joelho, por mais que se venda essa ideia, né? Que se divulga essa ideia de que o departamento médico do Flamengo é eficiente, a fisioterapia é sim, e os métodos modernos de fisioterapia, né? De acompanhamento, todos eles são cada vez mais rápidos na recuperação do atleta, mas precisa ter um tempinho. Já tem um tempinho para recuperar, não adianta precipitar. E a favor da dupla de zaga nesse jogo é que vai ser o time titular. Porque no sábado era o Thiago Maia na frente. Ainda é uma outra observação. Não era o time que vem atuando, né? Não era do meio campo para frente. Exato, né? do meio campo para frente. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a galera no papo aqui, ó. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.